Graça e paz, igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Bom dia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo devocional. Louvado seja Deus, que estamos juntos, firmes e fortes na presença do Senhor. Eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus. E nós vamos ficar por causa da palavra de Deus. E para começarmos o nosso dia bem, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és um Deus de perto e não de longe. Firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Nos ajuda a ouvir a Tua voz e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar num texto muito interessante. É uma queixa de um homem de Deus. Presta atenção. Talvez você já pode ter pensado algo parecido com Jó. Talvez você já possa ter até orado algo parecido com ele. E nós vamos meditar hoje nessa queixa, que foi uma queixa sem murmuração. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim. Então Jó respondeu: até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não. Ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se eu for para o Oriente, lá ele não está. Se eu for para o Ocidente, não encontro. Quando ele está em ação no Norte, não enxergo. Quando vai para o Sul, nem a sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastarei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Em um momento muito difícil de sua vida, quando seus amigos foram ajudar Jó e não compreenderam o tamanho daquela dor e começaram a procurar justificativas, Jó, ninguém sofre assim sem causa, e começaram a questionar Jó. Jó então não questiona a ele mesmo, mas se questiona diante de Deus. E é tão interessante quando Jó diz: se ele está em ação no norte, não o vejo. Se ele está no sul, eu não o descubro, eu não o encontro. E Jó deseja o quê? Livrar-se de suas dores, não apenas isso. Jó diz assim: ai, como eu queria encontrar a sua habitação. Eu iria até ele. Será que ele ia se opor para mim? Não, é claro que não. Jó pergunta e Jó responde. Jó, apesar de toda a dor e sofrimento que nós conhecemos que ele enfrentou, ele não questionou a bondade de Deus. Apesar de estar tão sofrido, Jó procurava respostas na única pessoa que pode responder: Deus. Ele estava buscando uma ajuda do alto. Ele agora não estava olhando para os seus amigos, ele estava olhando para Deus. Estava desejando Deus mais do que tudo nessa vida. Jó estava passando por uma tempestade tão grande na vida dele que ele não estava enxergando Deus em tudo aquilo. E nós sabemos como fica a visão de uma pessoa que está em tempestade. Imagine uma tempestade no mar. Imagine tempestades inesperadas que infelizmente já aconteceu na sua vida. Nós não conseguimos enxergar direito o que está acontecendo porque estamos no meio da tempestade.
Jó estava dizendo exatamente isso. Eu olho, o procuro e não encontro. Como eu queria saber o seu endereço, a sua habitação, eu ia me apresentar a ele. Será que ele ia se opor a mim? Não, ele não ia se opor. Eu ia encher a minha boca de argumentos. Jó estava dizendo, eu tenho tanta coisa para falar com Deus, tanta coisa que está pesando no meu coração. Ele só que pode me escutar. É ele que pode dar direção à minha vida. Mas no versículo 10, apesar de Jó não encontrar Deus, não ver a luz no fim do túnel, ele diz assim, mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Jó sabia que toda aquela tribulação, todas aquelas dores estava refinando ele como ouro. Eu não estou enxergando Deus, mas ele me conhece. Ele vê por onde eu ando. Ele vê os meus caminhos. Como diz a minha mãe, ele vê o meu deitar e o meu levantar. Deus me conhece. E quando Jó diz, Deus sabe por onde eu ando, é porque ele estava andando em retidão, em santidade. E o versículo 11, os meus pés seguiram de perto, mantive-me no seu caminho sem me desviar, apesar da dor, de tudo aquilo, de perder filhos, de perder propriedades, de perder a saúde. Jó disse, eu não me desviei por causa dessa dor, por causa dessa tribulação. Eu mantive os meus pés em direção a Deus. Os meus passos estavam junto do dele. Eu não procurei outro caminho para dar desculpas à minha dor. Por causa do desespero, eu mantive o meu relacionamento íntimo e sincero com Deus, apesar das dores. E o versículo 12, um dos mais bonitos, mas o capítulo inteiro é lindo. O livro de Jó é muito bonito. Nós lemos o ano passado juntos, eu e prima Tereza Cristina. O versículo 12 diz assim, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Apesar de tudo, como falamos, Jó continuou se alimentando de Deus. Eu não me afastei do Senhor, não me desviei dos seus caminhos, segui suas pegadas, eu falo como Deus fala, eu penso como Deus pensa, eu sigo tudo aquilo que Deus diz para seguir, eu também aborreço o que Deus aborrece, mas não apenas isso, Jó deu valor aos mandamentos do Senhor. E em Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus diz para o inimigo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jó está se alimentando na mesa certa e com a pessoa certa, com o bom pastor. O pastor que nos guia a águas tranquilas, pastos verdejantes, unge a nossa cabeça com óleo e nosso cálice transborda. É com esse Deus que nós precisamos nos alimentar. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando nós estamos famintos por respostas, assim como estava Jó, Deus é a resposta que precisamos, que sacia todas as nossas dúvidas. Quando estamos em necessidade física, necessidade de saúde, o Senhor continua batendo a nossa porta e nos apresentando um caminho da cura, um caminho de milagre, um caminho de vitória, um caminho de restauração. Faça como Jó, se alimente das palavras de Deus. Não só de pão viverá o homem, se alimente bem espiritualmente. Dê espaço para que você possa passar cada dia mais tempo com Deus. Cada vez mais, vá mergulhando, vá se aprofundando, vá indo a águas mais profundas. Deus é infinito e tem muito mais para nos dar do que aquilo que nós realmente precisamos. Deus, em sua infinita graça, está sempre pronto a não apenas responder às nossas perguntas na hora certa. Em meio à tempestade da vida de Jó, faltou muita coisa, mas não faltou a palavra de Deus na boca dele, o mantimento. Os mandamentos do Senhor, Jó não desprezou. Ele continuou firme e por isso o Senhor deu vitória a Jó. E também o Senhor nos dará vitória e vitória completa em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos por tua palavra lida. Nos ajuda a guardar tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Nos ensina, Pai, trazer as nossas queixas, as nossas dúvidas, os questionamentos das nossas almas, sem murmurar. Alcança em nome de Jesus o coração dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos, de perto e de longe, com sabedoria e graça. Abençoa toda essa humanidade que precisa de ti. Abençoa, Senhor, os enfermos em casa, nos hospitais, com saúde, alegria do Espírito Santo. Renova as forças, Senhor, daqueles que estão sem nenhum vigor. Abençoa os comerciantes, empresários, as donas de casa. Abençoa em nome de Jesus os enfermeiros, os médicos. Abençoa, Pai, toda essa humanidade que precisa de ti. Abençoa os pastores, intercessores. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um deles e te pedimos, continua conosco pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Muito obrigada pela companhia de sempre e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, às 6h30. Eu recebi de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: creia em Jesus Cristo para ter vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Ninguém está livre nesta vida de situações que fazem chorar. Momentos difíceis todo mundo tem que passar, mas a vitória certa só Deus pode dar. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus.